Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do canal Santidade de Fato no YouTube. Meu nome é Maria Helena, sou da cidade de Curitiba e tenho também o perfil no Instagram, @Santidade de Fato. Se você chegou só pelo YouTube, eu convido vocês a estar me acompanhando lá nos stories, principalmente nos stories, né, que tá todo dia eu colocando alguma coisa minha ou indicando posts de outros irmãos e irmãs e minhas publicações no feed, né? Não, feed acho que é no Facebook. Facebook eu não tenho ainda, não fiz ainda. Provavelmente eu vou acabar fazendo, porque há uma integração entre Instagram e Facebook, tá? Mas de momento estamos aqui, né, reunidos aqui para ouvirmos a palavra da liturgia, né, do dia 24 de setembro de 2022, 25ª semana do tempo comum, sábado. A cor litúrgica é a verde e o santo do dia, São Geraldo, bispo e mártir. Por ser mártir, seria a cor vermelha, mas como eu acredito que não tenha nenhuma paróquia, né, não é um santo assim tão conhecido, a cor litúrgica vai ser a do tempo comum, a cor verde, tá? Vamos lá, gente. Vamos iniciar o áudio fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos iniciar rezando o Salmo 32 e 33. A tradução que eu tenho aqui é da CNBB, tá? Vai ter dias, até o final de setembro, eu vou estar rezando esse salmo para a abertura dos nossos trabalhos, né? De audição. No caso, você vai ouvir e eu vou estar aqui falando, certo? Até setembro vai ser esse salmo, devido a estarmos no mês da Bíblia, tá? Espero que vocês tenham vivido esse período estudando a Bíblia ou em comunhão com a Igreja do Brasil, com a leitura do livro de Josué, que poderia ter sido feita um capítulo por dia, porque são 24 capítulos, tá, gente? Não dá nem 30. Então dá para recapitular tudo no final do mês, certo? Outra coisa que eu gostaria de frisar, sempre vou frisar isso também na abertura de cada áudio, é a intenção de setembro de oração do Santo Padre para a sua rede mundial de oração, para o ano de 2022. Então, para o mês de setembro, o Papa pede para estarmos rezando pela abolição, pela extinção, né? Aqui a abolição fica meio estranha, mas é a extinção da pena de morte. Rezemos para que a pena de morte, que atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa, seja abolido das leis de todos os países do mundo. Eu não fiz esse detalhe, vou fazer agora. Atualmente, no mundo ocidental, que eu saiba, na Europa, América Latina e alguns países de língua ocidental, como a Austrália, Nova Zelândia, se não me engano, não tem pena de morte, que eu saiba. Onde é que existe, então, a pena de morte? No Extremo Oriente. No Japão existe ainda. Naquela região da Indonésia, né, aquela região ali que fica entre a Índia e a China, sabe? Então, Tailândia, Indonésia, principalmente crimes de tráfico de drogas podem levar à pena de morte, porque é um crime hediondo lá, tá certo? Mas eu vou deixar claro para vocês que, historicamente, até o começo do século XX, a França tinha a pena de morte e, pior, feita na guilhotina. A pessoa era decapitada, né? Estados Unidos, sim, eu errei. Em alguns estados ali dos Estados Unidos, da América do Norte, existem a pena de morte. Acho que é Texas, né? Mas tem outros lugares também, dependendo do crime. Então, rezemos para que seja extinto esse tipo de pena, porque no final descobre depois que a pessoa era inocente, principalmente lá nos Estados Unidos, né? É muito chato isso.
inclusive um filme chamado A Espera de um Milagre, com o Tom Hanks e um ator que já faleceu, um ator negro grandão que faz o que ia ser condenado à pena de morte. Ele é uma obra de ficção, mas baseado num fato real. Um rapaz negro foi morto porque supostamente tinha assassinado 2 irmãs brancas. Imaginem, num local onde o racismo predomina, ainda predomina muito, acho que foi no século, não sei se no final do século XIX, ou acho que é o início do século XX, o rapaz foi morto na cadeira elétrica. E foram ver, não foi ele que tinha matado as meninas, como no filme, né? A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre tem é um final parecido, mas existe uma outra temática, uma outra filosofia, um outro viés do olhar do diretor, do escritor também, é baseado num livro. Mas é a partir de um fato real, que depois descobriu-se que não foi aquele rapaz negro que havia matado as 2 irmãs, crianças, né? Então, essa questão do Papa ter levantado esse tema é muito importante, porque muitas vezes se faz injustiça. E a justiça, eu ouso falar, vem de Deus. Talvez você não vá entender isso, porque tem visto muita injustiça, né? Eu vou ser bem franca em falar, vou só citar uma situação aqui do meu contexto familiar e tudo. Eu sou, se for falar assim, eu sou prima, diante de outros primos meus e tal, eu sou a prima mais nova do 1º grau. Depois tem os outros priminhos da minha idade, mas priminhos da minha idade, ó. Até parece que sou jovem, né? Não, não sou, não. Já tô indo pra terceira idade, tá, gente? Mas assim, os primos da minha idade já são 2ª, 3ª geração, né? Então eu vi muita situação acontecer na minha família. E no final aquele termo que porque assim, eu sou descendente de japoneses. A minha foto não tá aí, mas quem me conhece do outro canal, eu tinha fotinho, né? Agora eu voltei com a fotinho lá não vou publicar mais nada no canal do YouTube. Eu sou descendente de japoneses. E mesmo entre os japoneses existe um ditado que a justiça tarda, mas não falha. Igualzinho. E eu vi muita gente da minha família que fez poucas pessoas, mas que fizeram coisas muito erradas e que tiveram justiça seja feita aqui na terra também, porque depois vai ser feito lá na glória de Deus, tá? Lamento informar. Por isso que a gente pode se confessar, a gente precisa se converter diariamente, rever conceitos, rever atitudes e não viver nessa inconsistência nem inconsciência de atos, né? O mal que eu faço e o mal que o mal que faço fazendo e não fazendo, né? Que até o fato de não fazer pode ser o mal para alguém, né? E é sempre em torno de alguém, a uma pessoa, a uma alma que poderia estar sendo apresentada ao Senhor Jesus. E muitas vezes a gente afasta essa alma do Senhor Jesus devido ao nosso péssimo comportamento e péssimo testemunho. Bom, não querendo dar pitaco, né? Mas, enfim. E recordamos, então, isso já é uma coisa que foi levantada no áudio anterior, sobre as cores litúrgicas. Então, eu já vou aproveitar, antes de fazer a leitura do Salmo, já vou estar explicando um pouquinho sobre as cores, caso você vá na missa como uma pessoa, assim, faz décadas que você está indo na missa, mas não sabe por que o padre está de verde, por que está de branco, vermelho, etc., né? O período do tempo comum que nós estamos vivenciando é predominantemente verde. Cada padre vai dizer que é por causa das leituras, né? Devido à minha pouca experiência, o período do tempo comum é importante vermos a vida de Jesus passando a boa nova, né? Se a gente acompanha os evangelhos, então nós vemos a vida pública do Senhor Jesus. Mas não é porque é chamado tempo comum que é um tempo qualquer, não é verdade? Então, mas é só para dizer, olha, o verde e suas nuances predominam no período do tempo comum. No meio disso, você vai ver o branco,
tá? Essa semana teve branco ontem, que é São Padre Pio de Petrautina, se o padre é devoto a São Padre Pio, mas se não, viu ele de verde, tá? Todo dia da missa tem uma leitura do dia, liturgia diária, tá certo? Que você pode acompanhar pelo site da CNBB, aplicativo Canção Nova, etc. Se você acompanha outros padres, você vai ver que ele vai estar fazendo a leitura do dia. Sei lá, de repente você está assistindo na TV a missa de Aparecida, da Basílica de Aparecida do Norte. Então, o que acontece? Você vai acompanhar as leituras da missa. É aquilo que eu falo, são as leituras que eu estou divulgando aqui no canal, tá? E tem a cor. Você nunca vai ver o padre de casula sem cor, por exemplo. Sempre vai ter uma cor. No caso, é verde. Se for branco, então, é o santo que morreu de causas naturais, morreu de doença ou de velhinho. Se não, é uma data de Nossa Senhora. Toda data de Nossa Senhora é branco, tá? Cor vermelha. A cor vermelha, talvez você saiba que é por causa de algum santo mártir, tá? Então, morreu martirizado, que é o caso dessa semana, teve dois casos, né? Mas um deles é São Mateus. Todos não, né? Com exceção de um apóstolo de Jesus, dos 12, e tirando Judas, né, que se matou antes, todos os outros morreram martirizados, sobre tudo que é forma. Depelado, crucificado de ponta cabeça, enfim, morreu de forma violenta. Jorrou sangue do corpinho do santo. É cor vermelha. O apóstolo que não morreu de causas naturais foi São João, evangelista, que cuidou de Nossa Senhora, tá? Então esse morreu de causas naturais, então no dia dele é branco. E a cor vermelha também você vai ver em datas como Santíssima Trindade, também na data Exaltação da Santa Cruz e em datas como Espírito Santo, Pentecostes, vai estar vermelho, tá? Então o uso do vermelho, ele é nesse sentido. Cor roxa, lilás, apenas advento, período de Natal, e período quaresmal, tá? Dentro do período do advento e dentro do período quaresmal, existe um domingo para cada, tá? Em que se usa a cor rosa, porque é o domingo da alegria. Então, tem o domingo da alegria no advento e tem o domingo da alegria na quaresma. E aí você vai ver quem de rosa. O Papa Francisco vai estar de rosa, o Padre Reginaldo Manzotti vai estar de rosa, o Padre Paulo Ricardo vai estar de rosa. Quem mais que está de rosa? O padre que era da minha paróquia estava de rosa, só que ele foi movido para outra paróquia, né? Mas ele também usava rosa. E o Padre Gabriel Vilaverde tem casula rosa também, tá? Então, esses são alguns padres, inclusive, que eu sigo aqui no canal. Não, tirando o Padre Manzotti, né? Eu sigo a Rede Evangelizar. Mas se você quiser saber, acompanhe aqui quem eu sigo, os canais que eu sigo, né? São padres que eu super, hiper recomendo e eventualmente eu vou estar citando eles, tá? Então, Padre Gabriel Vilaverde é um, Padre Paulo Ricardo, né? Eu tenho toda uma história aí virtual com eles. Agradeço muito pelo dom sacerdotal deles, né? De todos esses padres que eu estou acompanhando, porque me ajudaram bastante na minha reconversão. Bem, já falei bastante, agora vamos rezar então o Salmo 32, 33, tá? E vamos para a liturgia deste sábado. Exultai justos no Senhor, que merece o louvor dos que são bons. Louvai o Senhor com a cítara, com a harpa de 10 cordas, cantai-lhe. Cantai-lhe um cântico novo, tocai a cítara com arte, bradai. Pois sincera é a palavra do Senhor e fiel toda a sua obra. Ele ama o direito e a justiça, da sua bondade a terra está cheia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pelo sopro de sua boca, tudo quanto os enfeita. Como num clique recolheu as águas do mar, encerrou em comportas os oceanos. Que toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo.
pois ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo começou a existir. O Senhor anula os desígnios das nações, frustra os projetos dos povos, mas o plano do Senhor é estável para sempre, os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Do céu o Senhor está olhando, ele vê a humanidade inteira. Do lugar onde mora observa todos os habitantes da terra. Foi ele que lhes formou o coração, ele compreende tudo o que fazem. O rei não se salva por um forte exército, nem o herói por seu grande vigor. O cavalo não ajuda a vencer, com toda a sua força não poderá salvar. O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme, sobre quem espera na sua graça, para livrá-lo da morte e nutri-lo no tempo da fome. Nossa alma espera pelo Senhor, e Ele, o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e confiamos no seu santo nome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, de modo como em ti esperamos. Muito bem. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, nas suas intenções, né? É uma obrigação de todo católico cristão católico da Igreja Apostólica Romana, rezarmos pelo Papa. Eu não estou questionando, não quero saber se você é a favor ou não do Papa Francisco. Isso não me compete. Se você pegar, por exemplo, alguns devocionários antigos, sempre, e quando eu for falar lá na frente sobre indulgências, tá? Vai ter algum áudio a respeito aí, o que acontece? A gente sempre precisa estar rezando para o Papa vigente, o Papa que está aí no nosso contexto atual. Ah, mas eu quero rezar para o Papa Bento XVI. Ah, eu também rezo para o Papa Emérito. Rezo mesmo. Rezo para ele, sim. Mas rezo também pelo Papa Francisco. Veja bem, você não concorda com o Papa Francisco? Olha, lamento te informar. Eu estou a favor do Papa porque ele é o Papa do meu contexto, do meu e do seu contexto, queira não, né? Ele tem feito um trabalho com a marca do Papa Francisco, né? Porque é ele. Ele não é muito bem compreendido. Tem coisas que eu não concordo com as atitudes, falas, tá? Algumas coisas realmente destoam, mas isso não me dá o direito de falar mal do Papa. É a mesma coisa gente que eu vejo na igreja falando mal do padre. E assim, já me aconteceu bem recentemente de uma pessoa ter falado mal e ainda para quem quisesse ouvir. A mulher estava muito irritada, mas é digna de misericórdia mesmo, para não dizer dó, né? É doente, muito ansiosa, muito nervosa dos nervos mesmo. E depois daquilo, ela também não apareceu mais, porque deve ter se queixado do padre. E o padre é novo aqui num lugar que eu sempre vou no sábado. E eu achei aquilo muito feio. A pessoa, na idade dela, não aprendeu nada, né? Então, não estou querendo corrigir meu irmão, minha irmã, apesar que na hora eu falei, olha, não fale mal do padre. Não, porque tá isso, tá aquilo, tá aquele outro. Gente, é só hoje. A pessoa não consegue suportar as coisas, tem que ser do jeito dela, né? Então a gente vai ver muita gente dentro da Igreja Católica fazendo apostasia, heresia, dando péssimo testemunho. Rezo muito por essa senhora, mas nada justifica esse tipo de mau comportamento agindo como uma criança de creche, né? Eu já fui assim, tá? Já tive meus perrengues aí, mas isso não me dá o direito de denegrir, de difamar a boa fama de alguém, ainda mais do padre. Mesmo que seja algo grave. Você sabe de algo grave do seu padre? Reze por ele. Reze bastante. Ofereça jejum, mortificação pela conversão dele. Porque ele está numa situação de autoridade, ele vai ser cobrado lá na frente, lá na glória de Deus, ou na inglória, né, dele mesmo. E é muito triste, né? Muito. E a gente vê padres com paixões das mais... Quando eu falo paixões, é pecados mesmo. Porque a pessoa é um ser humano, né? Só que, às vezes, ele esquece que é persona in Christi, né?
Não é só no altar que ele é persona em Cristo. Ele é persona em Cristo na vida também. Mas aí usa as roupas inapropriadas, tem comportamento inapropriado, e não estou nem falando no quesito sexual. Geralmente é porque é invejoso, ganancioso, raivoso, vingativo. Tem de tudo, né, meu povo? Né? Mas reze por ele. Você passou na mão de um padre que fez coisa com você, tipo, difamou, falou mal, denegriu, um monte de coisa. Eu já passei, tá? Não vou citar aqui o que foi, porque já passou, já perdoei. Tô rezando, rezo todo dia por esse padre, pela conversão dele. Acho que tá mudando. Eu tenho acompanhado de longe, assim, né? Então, é um investimento de tempo e espiritual muito importante, tá? Então, esse fica também como outro pitaco. Reze pelo seu padre, reze pelo Papa Francisco. Então, rezar, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, pelos nossos padres, pelos nossos bispos. Às vezes você torce o nariz por causa de um bispo, né? Mas faz a experiência de você e seu grupo de oração rezar pelo seu bispo. No seu íntimo, ai, aquele bispo difícil, aquele padre difícil. Reze pra você ver, reze que daqui, ó, você tem 1 ano, faz um propósito de 1 ano para 6 meses. Você vai ver como muda um pouco. Tá? Vamos rezar então. Pedimos para que o Senhor Jesus, Nossa Senhora, São José, proteja o Papa Francisco, todos os presbíteros, todos que têm essa autoridade na terra, mas que são importantes, né, para a gente estar participando da missa, para a gente também não padecer como está acontecendo na Nicarágua, na Nigéria, né, perseguições, mortes, censura, não pode mais carregar o Santíssimo, não pode fazer missa, né, tá certo? Então vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos para a liturgia do sábado. E depois, que é o que eu falei, né, deixei vocês um pouco na expectativa, eu vou fazer uma rememorarmos as leituras de domingo até sexta-feira. Tá certo? Mas principalmente só citar qual que é a leitura, né, de domingo para fecharmos a 25ª semana do tempo comum. No domingo, dia 25, nós já entramos no 26º domingo do tempo comum. Nossa, eu estou em outubro, desculpa, gente. Tá aqui, 26º domingo do tempo comum e, consequentemente, 26ª semana do tempo comum, tá? Então, a primeira leitura desse sábado, leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 11, versículos de 9 a 12 e 8. Ah, não, desculpa. Não, tá errado. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 até o capítulo 12, versículo 8. Alegra-te, jovem, na tua adolescência e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Antes que se obscureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos. Quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas, e se fecharem as portas que dão para a rua.
quando enfraquecer o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde seu gosto. Porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço. Antes que volte o pó à terra de onde veio, e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 88, com o refrão: Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazei voltar ao pó todo mortal quando dizei: Voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Evangelho desse sábado. Lucas 9, versículos 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra da semana, tá? Então, essa semana se encerra, esse sábado se encerra a 25ª semana do tempo comum. E agora eu vou fazer um retroativo, né, uma rememoração das leituras. A primeira leitura do domingo, 25º domingo do tempo comum, foi no dia 18 agora. A primeira leitura foi Amós 8, versículos de 4 a 7. E o evangelho foi Lucas 16, versículos de 1 a 13. O evangelho desse domingo falava do mau administrador. E Jesus diz que o Senhor, né, prestou contas e esse administrador meio que correu atrás do prejuízo para não ter que morar na rua e mendigar, né? Ele resolveu fazer amizade, cortando uma parte da dívida dos devedores do senhor dele. Segundo alguns padres que ouviram a homilia desse domingo, não foi um não, foi alguns, esse mau administrador colocou um juro em cima, por exemplo, quantos barris de óleo você tem? É 100 barris de óleo, então coloca que você deve só 50. Ou seja, a dívida do senhor com aquela pessoa era só 50 barris. O que o mau administrador fazia que foi o motivo da sua demissão e expulsão da casa daquele senhor? Ter colocado sempre um plus, um a mais em cima da dívida, sem que o povo, eu acredito que o povo não soubesse. Por conta disso, esse mau administrador achou que, eu tô sendo bonzinho, né? Tipo, sabe aquele lado de dar uma piscadinha sendo bonzinho? Sabe, malícia, né? Sim, para o que estava devendo, puxa, ele deu um desconto, que bom, vou recebê-lo na minha casa. Então Jesus fala disso, né? Mas o que Jesus está condenando é a má conduta nas pequenas coisas. Mas isso não é pequena coisa. Então eu vou citar uma pequena coisa para você entender, meu irmão, minha irmã. Por exemplo, você vai na padaria, que você já conhece o povo de lá, já tem anos. E a moça do caixa, ou o dono da padaria, te devolve o troco errado, a mais.
O que geralmente o povo faz? Não estou falando você nem eu, tá? Mas o que geralmente o povo faz? Fica com o troco, não é? Ah, ele deu a mais. Inclusive, eu vou até falar numa coisa que me lembrou, que aconteceu bem aqui em Curitiba, na minha cidade. Mas enfim, terminando. Isso, ó, se você já erra, já pega o troco da pessoa, ou você é um garçom, como eu já vi, eu ouvi situações, o garçom pegou, viu que a pessoa deu 2 notas de 100, sendo que o valor do jantar lá foi de R$ 80. Essas notas aí de dinheiro, elas grudam mesmo, tá? E aí, esse é um caso real também que eu vi. O garçom viu que a pessoa deu 2 notas de 100, levou correndo aquela carta, né? Não sei se você já jantou ou almoçou em algum lugar que o garçom vem com a conta na mesa. Senão ele traz a maquininha, senão ele pega a bolsinha, né, um caderninho lá, leva para o caixa e depois devolve o troco com a nota. E aí o que aconteceu? Era um casal, na hora o rapaz não viu, mas depois sentiu falta que, puxa vida, eu tinha mais uma nota de 100 e acho que foi lá pro restaurante. O que aconteceu? Esse casal era amigo do dono. Aí chegou e falou, olha, eu acho que eu dei a mais o dinheiro, mas o garçom acho que não viu, não sei, não me devolveu a nota de 100. Eu tenho certeza que eu dei os 2 a mais. Aí o dono falou, olha, qual foi o garçom? Ah, tal garçom. Olha, vamos fazer o seguinte. Não sei se o dinheiro foi devolvido, tá? Porque ficou a dúvida no ar. Mas esse garçom foi mandado embora porque o dono já tinha ouvido queixas a respeito do garçom. Aí já começa. Isso é agir nas pequenas coisas. Mas existem outras pequenas coisas que denotam o nosso caráter, que refere-se também à primeira leitura de Amós. O que Amós fala? Ele fala a partir do comércio, né? Vocês esperam vender refúgio na data de lua cheia. Vocês ficam passando a perna no meu povo, no povo sofrido, humilde, que passa fome, que batalha uma moedinha, não sei qual é a moeda de valor da época, né? Mas geralmente era na base da troca, né? E vocês estão explorando o povo humilde, simples, sofrido, sem malícia, induzindo ao erro, né? Para vocês lucrarem com a vida dessas pessoas, tá? Essa é a reflexão, pelo menos é assim que eu vejo, da primeira leitura do domingo, tá? Então, o que acontece? Essa semana, eu sempre pego a leitura do domingo como chave de leitura e norteador para a meditação da palavra. É assim que eu faço o meu estudo bíblico, tá? Tem gente que consegue ler, por exemplo, a primeira carta de João inteirinha, depois o Evangelho de João, depois Lucas inteirinho. Eu não consigo. O meu método de estudo é sempre pela liturgia do dia. Então, para quem não me conhece, tá? Fica uma dica de leitura para você que de repente tem dificuldade para ler, de estudar a Bíblia. Comece pela leitura do dia, que geralmente é a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. O domingo tem 4 leituras, tem a segunda leitura no meio. Se for uma data de Nossa Senhora, uma festa, uma memória muito importante, são 4 leituras também. É importante a gente estar integrando essas leituras entre si. Então, se nós observarmos o Salmo, louvai o Senhor, o Salmo 112, com o refrão, louvai o Senhor que eleva os pobres, ele faz referência à primeira leitura e também faz uma certa referência ao Evangelho, né? Aquele que tem o caráter distorcido, corrupto mesmo. Então, vamos lembrar o seguinte também, para o nosso uso diário. A gente tem mania de ficar falando mal dos corruptos de colarinho branco. O termo colarinho branco já está em desuso, mas na minha época de criança se falava muito. Crimes do colarinho branco, corrupção, ativa, passiva, propina, lobby, tudo que envolve dinheiro. Isso envolve muita grana preta. Mas não adianta a gente falar dos corruptos lá do Planalto Central se nós fazemos as corrupções do dia a dia, e geralmente envolvendo dinheiro, pode reparar. Por isso que no Evangelho de domingo diz, não dá para você servir ao Deus dinheiro,
a qualquer outro deus. Ali no caso é o dinheiro, mas hoje em dia pode ser o deus do joguinho, o deus do teu time, você é fanático por algum time de futebol, troca de figurinha, que agora está tomando toda a atenção do povo, entendeu? Redes sociais, influenciadores que você segue. Até meses atrás, até foi bom essa parada que eu dei, porque eu tive que avaliar algumas coisas. Se for para dar atenção na rede social, é para eu produzir conteúdo, né, voltado à liturgia e parar de ficar olhando muito influenciadores. Porque eu era viciada em algumas pessoas nos stories e não era católico, hein? É coisa aí bobinha mesmo. E é só porque é engraçado, é comediante, é bonitinho e tal. Então eu larguei mão, eu tô tirando esse vício, né? Então o Deus material pode ser o dinheiro porque ele tem um apelo maior. E Jesus fala, ou você adora o Deus dinheiro, ou você adora e fica focado em Jesus, em Deus Todo-Poderoso, né? Esse é o convite que Jesus nos faz, um alerta. Aí vamos para a segunda-feira. A primeira leitura foi o livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 27 a 34, que é a questão de fazer o bem. Né? Se você pode fazer o bem, faça logo, faça. E o evangelho da segunda foi Lucas 8, versículos 16 a 18, que não tem como você esconder a luz. Você não esconde a luz debaixo da cama. Né? Você tem que colocá-la no candeeiro. Eu sempre lembro do vídeo do padre Paulo Ricardo, né? Que fica esmurrando a mesa lá. Dia 20, terça-feira, primeira leitura, novamente livro dos Provérbios, capítulo 21, versículos de 1 a 6, depois de 10 a 13, sobre o coração do homem, né? E o evangelho foi o quê? Lucas 8, versículos 19 a 21. Foi quando a mãe de Jesus, a mãe e os parentes de Jesus se aproximam, mas como tinha muita gente ouvindo ele, mandam um recado, pedem para avisar, a sua família está aqui fora. E Jesus diz, tá, mas e quem... minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não é que Jesus está renegando a sua mãe, mas é que há um tempo e há um lugar. Jesus estava pregando, ele sabia que não tinha muito tempo aqui na terra, urgia ressoar a boa nova, e por mais que a saudade de Nossa Senhora fosse grande, aquele não era o momento dela o interromper. Ele estava no meio de uma pregação, vocês têm que entender isso. Então o que ele fala? Minha família são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Mas ele nunca renegou Nossa Senhora, tá? Tem que falar isso. Dia 21, quarta-feira, a primeira leitura, carta de São Paulo aos Efésios 4, né? Paulo diz, eu sou prisioneiro do Senhor, há um só corpo e um só espírito, como também há uma só esperança a qual fosse chamados, há um Senhor apenas. Aí retoma o evangelho de domingo. Qual o Senhor que você está dividindo a atenção? Porque não dá para você... não tem como você seguir dois senhores. Ou você segue um e odiará o outro, ou você amará um e escarnecerá o outro, né? O evangelho da quarta foi Mateus 9, versículos de 9 a 13, porque foi dia de São Mateus. Então é contado ali o contexto de como que Mateus se torna apóstolo de Jesus. Quinta-feira, a primeira leitura foi Eclesiástico 1, versículos de 2 a 11. E aí as primeiras leituras de quinta, sexta e sábado são de Eclesiastes. E são orientações preciosas para todo aquele que segue a Deus. O que ele fala? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo passa. Internet passa, influenciadores passam, tecnologia passa. Quer ver uma coisa que voltou a ser uma coisa nova, mas que é uma coisa super antiga? Podcasts. Que, aliás, é algo que eu gostaria de fazer, mas que eu tô me restringindo aqui no YouTube. O YouTube, ele aceita essa forma também. Vídeos, né? São vídeos que você produz no YouTube, mas eu utilizo como se fosse um podcast gratuito, né? Não me custa nada e também não custa nada você ouvir, certo? Você pode fazer download, você pode ouvir quando tem a conexão na internet, ou você pode baixar se você fizer o plano do YouTube e tal, etc, né?
O podcast, ele é o que tem já de tecnologia. Hoje em dia tem podcast vídeo, podcast transformado em áudio, você pode ouvir em qualquer lugar, você não precisa baixar ou baixa, não sei como é que é o funcionamento, mas enfim, é um modelo antigo da rádio. É o que se fazia na rádio. Há uma modernidade aí. Mas, gente, assim como o rádio pode estar aparecendo em desuso, o podcast um dia lá, daqui a algumas décadas, vai sumir, vai aparecer outra coisa com outro nome, com outra tecnologia, mas a essência é a mesma. Ouvir sons, tudo que é falado para ser ouvido por alguém, ou um grupo de pessoas, né? Então, mas existem outras formas de podcast, né? Não é só o podcast. Às vezes você recebe lá no grupinho da família, no grupo de oração, homilia do dia, não é? A pessoa grava no WhatsApp ou alguma forma de áudio e todo mundo dispara no WhatsApp, no Facebook, em toda a plataforma que nós conhecemos, não é verdade? Então, certo? Então tudo é vaidade. Então esse ensinamento é quinta, sexta e sábado. Aí o evangelho da quinta-feira foi o quê? Lucas 9, versículos de 7 a 9. Tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e está confundindo ele com João Batista. Doidão, né? O tetrarca Herodes. Essa leitura a gente já ouviu várias vezes durante esse ano, no tempo comum, né? Mas é importante voltarmos a esse assunto. Aí, na sexta-feira, a primeira leitura, Eclesiásticos 3, versículos de 1 a 11, falando que tudo passa, vaidade das vaidades, de novo, né? E o evangelho da sexta foi Lucas 9, 18 a 22. Jesus estava rezando e Jesus diz: quem vocês acham que eu sou? O que o povo diz quem eu sou? Ah, dizem que o Senhor é um dos antigos profetas, que o Senhor é a ressurreição de João Batista. Porque, gente, não tinha identificador facial como tem hoje em dia, né? Pensa, Jesus devia ser barbado, mesma altura de João Batista, que também era barbado. Então o pessoal confundia muito Jesus com São João Batista. Outros diziam que era Elias também, né? Ou outros profetas aí, porque já que é milagreiro, nossa, surgiu um profeta, né? E aí Jesus vem na leitura do evangelho da sexta, tá, e vocês pensam que assim, o que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e fala, não só nessa parte como em outras, tu és o Messias do Senhor. E Jesus o repreende, não fale nada. Não é chegada a minha hora, né? Mas isso é uma continuação do evangelho de quinta, em que Herodes está confundindo Jesus com São João Batista. Aí chega hoje a primeira leitura, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 até o capítulo 12, versículo 8, para fechar que tudo é vaidade, porque tudo pertence a Deus. E aí voltamos para o evangelho do domingo passado. Tudo pertence a Deus, não adianta a gente enganar a Deus Todo-Poderoso. A justiça pertence a Deus. Tudo. A nossa vida, os bens, tudo, a terra. Se a terra acabar, ficar só dinossauro de novo, tudo pertence a Deus. Tudo. Então não adianta a gente crescer em cima achando que a gente é alguma coisa na vida, né? A gente não é nada. E vamos morrer sem nada também. Nuzinho ali perante Deus, perante Jesus, na glória, né? E aí, como é que vai ser no juízo particular da gente? O evangelho, né, de sábado, né, Lucas 9, versículos 43 a 45, todos estavam admirados com Jesus dizia, né, com o que Jesus dizia, e aí ele fala, prestai bem atenção às palavras que vou dizer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Então, nesse sábado, Jesus termina, Jesus termina não, né, Jesus nos fala pelo evangelho, primeiro, como é que anda seu caráter? Ó, que você vai ser julgado, né? Tudo tem hora. Aí as primeiras leituras. Prestai atenção, um só é o Senhor e tudo é vaidade, tudo é ar, tudo... como é que diz? Energia vazia, é comer açúcar, por exemplo, comer doce, energia vazia, não te dá nutrição nenhuma, né? É uma coisa que vai virar pó. E aí Jesus vem com essa no evangelho, o Filho do Homem vai sofrer, né? Vai ser entregue nas mãos dos homens e vai perecer. E os discípulos não estavam entendendo.
O que Jesus já estava falando? Vou ter que passar pela paixão da cruz, vou ser flagelado, vou ser condenado injustamente, vão fazer tudo comigo, vão me matar, mas a morte não tem poder sobre o Filho do Homem, como nós vamos ver no período pascal, né? Jesus ressuscita, certo? Mas o que está dizendo? A morte, Jesus não fugiu da morte, Jesus passou pela morte, mas saiu vitorioso. E nós, né, crendo nele, seguindo os ensinamentos dele, a caminhada dele, poderemos também ter essa promessa de ressuscitarmos nele. Mas para isso, precisamos mudar o nosso comportamento, mudar não só o comportamento, mudar o nosso caráter interno, tirarmos o coração de pedra, transformar em coração de carne, que o Espírito Santo nos concede, a graça de Deus nos concede isso, suplicar e nos humilhar. Como dizia uma colega minha, uma senhora evangélica, sempre se humilhar perante Jesus. Hoje eu entendo o que ela fala, né? Certo? Então é esse convite nesse sábado, por isso que foi meio longo aqui, porque eu puxo no sábado, vou tentar puxar no sábado todas as leituras da semana para a reflexão mínima, né? Porque isso é uma reflexão mínima, eu acho que cada um deveria fazer sua reflexão pessoal durante a semana. É por isso que as pessoas fazem no caderno, anotam, né? Ou no tablet, num bloco de notas, né? Eu acho que é importante esse tipo de reflexão. Não vou mentir, é uma reflexão pessoal aqui da Maria Helena? Sim, é uma reflexão pessoal minha, sim. Mas o convite está feito, o desafio está feito. Quer me criticar? Você não gosta de mim? Isso acontece, viu? Eu tenho um mote para você. Faça melhor do que eu, na graça de Deus. Beleza? E se você fizer melhor do que eu, vou ficar muito contente, de verdade. De verdade mesmo, porque essa não seria a minha função, gente. Tá? Eu já, por 4 anos no outro canal, eu me queixava muito disso. Hoje em dia já tomei isso como projeto. Não, vai ser assim. Se eu fizer errado, vai ter quem me corrija, enfim. Né? Então, o que acontece? Eu não queria estar nessa posição, mas vou ter que fazer uma breve catequese de vez em quando, explicar algumas coisas que eu vi durante a vida, né? E trazer para vocês aquilo das minhas impressões. Pode estar errado? Pode. E eu vou ficar muito feliz se um padre chegar e falar teologicamente que a Maria Helena aqui está errada, não precisa citar meu nome, lógico, mas de repente vem a homilia ou alguma coisa e eu vejo, eu falei bobeira, né? E vou estar aqui prestando as contas, falei besteira para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, e venho aqui retificar. Isso eu vou fazer sempre, tá? Gente, vou finalizando por aqui, estourou o tempo. Não posso dar 1 hora, porque aí fica difícil, né, gente? Eu não tenho nem como fazer o upload dos meus arquivos. Mas eu deixo vocês com a reflexão da semana. Desejo a todos um ótimo estudo bíblico, tá? Faça de pouquinho. Ai, mas você sabe mais do que eu. Isso eu já ouvi muito, inclusive na igreja que eu participo. Gente, eu tenho 6 anos que tô nisso todo dia. E às vezes não era todo dia, às vezes eu falhava, fazia umas falhas feias, assim, de estudo bíblico. Mas é constante, é não desistir. Eu não desisti do canal, não desisti das gravações, estou aqui novamente com vocês. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Maria Helena, sou desse jeito mesmo. Ainda bem que você não me conheceu na outra faceta, porque eu me senti uma insuportável. Não vou voltar com os arquivos de áudio daquela época, tá tudo fechadinho na minha pasta privada. Tá? Eu não excluí, mas também não vai voltar ao público. Não vou voltar com aquilo porque eu quero começar um projeto do zero, que é esse aqui que você está vendo que o canal, inclusive, nem tem inscritos ainda. Mas eu sei que um ou outro vai se inscrever com o tempo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo, um ótimo fim de semana. Não esqueçam que domingo é o domingo do Senhor. Desejo a vocês uma ótima missa. Quem puder participar presencialmente, quem pode vá. Tá? Vá mesmo, vá, tem vários horários de missa aí na sua paróquia, que eu sei, né? Mas se você é acamado, né, não dá para ir, fica a intenção da TV e da internet, mas não tem a mesma validade, tá, gente? Você pode pesquisar isso com vários padres aí que falam, não há validade. Até porque a pandemia do coronavírus já passou, né, gente? Pressupõe que todo mundo tomou vacina. Se você não tomou vacina, aí
enfim, né? Cada um com a sua consciência. Não vou voltar a falar sobre isso, tá bom? Paz e bem a todos. Fica aqui um abraço da Maria Helena, tá? Desejo a todos um ótimo fim de semana, um ótimo começo de semana, 26ª do tempo comum para todos. Paz e bem.